Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus, e hoje com um filme de 98 estrelado pelo Anthony Hopkins e o Brad Pitt. Eu tô falando aqui de Encontro Marcado, um drama de quase 3 horas de duração que eu sempre ouvi falar muito bem e que finalmente eu tomei vergonha na cara e fui assistir. Então vamos criar algumas pontes assim que você deixar a curtida no vídeo, você que acompanha aqui o canal e ainda não é inscrito, clicar para se inscrever e ativar o sininho. Já fez? Então bora! O filme narra a história de Bill, um senhor muito rico, com uma empresa muito bem sucedida, pai de 2 filhas e que está prestes a completar 65 anos e morrer. A morte começa a falar com ele, confirmando as suas suspeitas de que ele ia morrer em breve, mas quando ele faz um discurso muito bonito ali para sua filha mais nova, incentivando ela a encontrar alguém e se apaixonar perdidamente, a morte fica muito interessada, ouve tudo aquilo e resolve experimentar ela mesma aquelas emoções da vida. Tá bem, fique aberta e quem sabe o raio pode te atingir. Na manhã seguinte, um rapaz conhece essa filha mais nova do Bill numa cafeteria qualquer. Eles flertam ali um com o outro e tal, mas acaba no fim do encontro indo cada um pro seu lado. O rapaz ainda tá muito distraído com a moça, tá atravessando a rua, olha para trás ali e de repente, bum, é atropelado e morre subitamente. E a moça nem vê nada disso porque ela já tinha virado a esquina. Naquela noite, a morte visita o Bill então, encarnada com o corpo daquele rapaz que havia conhecido a filha dele naquela manhã. E aí eles fazem um trato, que era o seguinte: o Bill não podia revelar para ninguém quem que era esse homem aí, que na verdade era a morte, e ele ia ficar hospedado então na casa do Bill, experimentando, vivenciando aí os prazeres da vida, e enquanto ele tivesse interessado, o Bill continuava vivo, ele ia prolongando, dando uns dias a mais de vida pro Bill. E é assim que a morte recebe o nome de Joe Black, dado pelo Bill, para encobertar ali a sua verdadeira identidade, e passa a viver junto com o Bill, quase que como uma sombra, estando em todos os lugares que ele estava, fazendo tudo que ele fazia. Desculpe, esse é o Joe. Joe! O nome é só Joe? Adoro esse nome. Eu também. Oi, parceiro. A filha mais nova reconhece o rapaz da cafeteria no jantar à noite e a gente sabe que na verdade não é a mesma pessoa, né? Que na verdade se trata da morte ali com o corpo do rapaz que ela conheceu de manhã, mas ela não sabe disso e ainda assim ela se apaixona então por esse rapaz. E pasme, a morte também se apaixona por ela. Nesses dias o Joe descobre os prazeres da manteiga de amendoim, do beijo e de umas outras coisinhas a mais aí, se é que me entende, e vê também o amor do Bill pelas suas filhas e também pela sua empresa, que era o legado da vida dele, tentando evitar que a empresa fosse fundida ou vendida por uma corporação alheia. Eventualmente, a morte tem uma conversa com uma paciente terminal da filha mais nova, que é médica. Essa moça tinha um câncer num estado final, e nessa conversa ela acaba se convencendo de que o objetivo dela de ter se encarnado, experimentar as coisas ali, já tinha se cumprido. E aí ele fica meio relutante com a ideia de levar a filha do Bill, porque ele tá apaixonado por ela e ela por ele. Só que o Bill convence a morte de que aquilo não era amor, nem de um lado nem do outro. Afinal, ele nem tinha revelado para sua filha quem ele realmente era. Diz que a ama, mas você não sabe o que é amor. Ela te ama, mas não sabe quem você é. Você fez um acordo e não quer cumprir. Resumindo, Joe, você está enganando a Susan e sabe muito bem disso. O Bill ainda consegue evitar o golpe que o Drew, que era um dos membros do conselho diretor, estava tentando dar na empresa, e ele ainda dança uma última vez com a sua filha mais nova, e então ele finalmente é levado pela morte. Que detalhe,
devolve a vida para aquele rapaz do começo do filme que tinha encontrado a filha do Bill na cafeteria, porque ele tinha ceifado a vida desse moço prematuramente só porque ele estava precisando de um corpo para experimentar as emoções da vida. O filme é um drama e, como tal, a importância dele está muito mais nos diálogos do que na história em si. Então vamos dar uma olhadinha em algumas cenas e algumas conversas que são importantes para a gente criar algumas pontes. Começando pela fala que gera todo o filme. Passar a vida sem amar perdidamente, filha, é não ter aproveitado a vida. Mas precisa tentar. Se não tiver tentado, não vai ter vivido. Você tem vivido a vida de verdade ou você só está passando por ela? Embora o filme se refira a isso claramente dentro desse contexto de um amor romântico, eu acredito que existem muitas outras formas de amor que são tão profundas e impactantes quanto, mas em todas elas você precisa de entrega. Você precisa doar do seu tempo, doar dos seus recursos, doar de si mesmo para experimentar a profundidade desse amor. Você sabe o que é isso ou você tem vivido só para você mesmo? Já numa outra cena, a Morty conversa com a filha do Bill perto de uma piscina e ela acha que ele é o rapaz que ela conheceu na cafeteria de manhã. E aí a Morty se justifica dizendo: Eu preciso executar um trabalho que ocupa quase todo o meu tempo, mas algumas vezes eu penso que não deixei espaço para mais nada. Eu achei essa frase curiosa porque se o seu trabalho está ocupando todo o seu tempo, não deixando tempo para quase mais nada, você não está vivendo, você praticamente tá encarnando a própria morte. Em outra situação, o Joe tá no escritório junto com o Bill tá querendo ficar sozinho e dá um perdido então no Joe, dando para ele uma nota de $100 para ele sair e gastar com alguma coisa, e ele pergunta pro Joe se ele conhece dinheiro. E aí o Joe dá uma resposta sensacional. Isso vai manter você ocupado. Que isso? Conhece dinheiro? Ele não compra felicidade. Quer dizer, a Morty não sabe muita coisa sobre dinheiro, mas uma coisa ela sabe: dinheiro não compra felicidade. E se tem uma coisa importante para se saber sobre o dinheiro é isso, que por mais valor que ele tenha, ele não é capaz de comprar a real felicidade de alguém. Nesse mesmo diálogo, o Joe tá curioso com o porquê que o Bill tá se importando tanto com o fim que a empresa dele vai levar, considerando que ele não tem muitos mais dias de vida, não é mesmo? E o Bill explica isso para ele. Tendo em vista a sua situação, por que se preocupa tanto com seus negócios? Porque não quero que compre o trabalho da minha vida e que o transforme numa coisa que não deve ser. Um homem que deixa um legado quer deixá-lo de forma que o criou. Quer que cuidem dele como ele cuidou, com honra, dedicação, honestidade. Qual legado você vai deixar? Não precisa ser uma empresa, aliás, não precisa nem ter a ver com a sua profissão, mas alguma coisa você está construindo nesse mundo. E eu te pergunto, isso que você está construindo é algo sólido? É algo que depois que você morrer, outras pessoas vão conseguir carregar, levar isso adiante, sem destruir os fundamentos que você lançou? O Joe, então, como eu mencionei, presencia o amor do Bill pelas suas filhas, mas também descobre o que é se apaixonar. Ele se apaixona pela filha mais nova, a filha médica do Bill, e naquela conversa que eu citei anteriormente, que ele tem com a paciente da médica que está em estado terminal, ele confessa para ela que ele finalmente encontrou alguém, que ele não está mais sozinho. Mas eu não estou sozinho aqui. Alguém me quer aqui. O que nos revela uma ponte assustadora. Existe algo ainda mais terrível do que a morte: a solidão eterna. O próprio Jesus disse que a gente não devia temer aquele que pode nos tirar a vida, mas não a alma. E sim que a gente devia temer aquele que pode condenar a alma ao inferno. A solidão eterna é algo muito mais cruel do que aquilo que a gente chama de morte. Então, se você ainda não tem certeza de para onde você vai depois que você morrer, é bom você descobrir logo, tá? E para aqueles que já têm convicção da sua salvação,
comece aí a se preocupar com as pessoas à sua volta, que tem um destino ali, né, diferente do seu. Já no fim do filme, na festa de 65 anos do Bill, o Joe conversa com o genro do Bill, e nessa conversa o genro diz para ele que o amor de verdade precisa ter um conhecimento total da outra pessoa, não pode haver segredos. Nós conhecemos os segredos um do outro, os segredos mais profundos e sombrios. E nos sentimos livres, ficamos livres para amar o outro completamente, totalmente, sem medo. Sabemos tudo sobre o outro e tudo bem. Se alguém sabe o que tem de pior no outro e ainda assim decide ficar do lado dessa pessoa, então ela realmente a ama. E vou te dizer, ninguém conhece você melhor do que Deus. Ele sabe tudo, tudo mesmo. E ainda assim, ele decidiu entregar a própria vida no seu lugar. Esse é o tamanho do amor de Deus por você. Isso é amor de verdade. Mas pro fim da festa, o Bill faz um discurso dizendo que 65 anos passaram como num piscar de olhos. E assim é a vida, né? Breve. A gente mal se dá conta e de repente a gente já envelheceu. Eu tô com quase 33 anos e eu não sei te dizer como todo esse tempo passou. E eu tenho certeza que daqui mais alguns anos eu vou continuar pensando dessa mesma forma que o Bill. 65 anos. Passam num piscar de olhos. A própria Bíblia nos diz que essa vida é um sopro, e é por isso que a gente não deve ficar juntando pra gente tesouros nessa vida, e sim na vida que há de vir, na vida eterna. Logo antes de morrer propriamente dito, o Bill pergunta pro Joe se ele devia ficar com medo. E aí o Joe responde aquilo que todos nós gostaríamos de ouvir. Devo ficar com medo? Um homem como você, não. Veja, não tem por que ter medo da morte se a própria vida vive dentro de você. Se a morte e os impostos são uma certeza para todos, a ressurreição dos mortos é uma certeza ainda maior no meu coração. E essas, meus amigos, foram as pontes com o Encontro Marcado. Você já conhecia esse filme? Para aqueles que vivem me perguntando onde eu encontro esse filme para assistir, eu vou te dizer que não foi fácil de achar, viu? Parece que tem ele no catálogo da Telecine Premium e também para alugar no catálogo da Apple TV. Se você gostou do vídeo, compartilha ele nas suas redes sociais, siga o Ponte do Reino também por lá e, claro, bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.